Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Gênesis capítulo 10, versículo 32. São estas as famílias do filho de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Depois do dilúvio, o planeta voltou a ser habitado a partir de 4 casais. Na verdade, 3. Os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. O capítulo 10 é conhecido como Tabela das Nações, pois os filhos de Noé deram origem às nações. E as terras foram repartidas entre elas. Está em Gênesis capítulo 10, o versículo 5. Por nação, entenda, um aglomerado político autônomo com limites definidos, com uma mesma tradição, religião, língua e consciência nacional. Precisamos reafirmar que o conceito de nação não havia antes do dilúvio. Antes do dilúvio, o indivíduo era lei para si mesmo, e o resultado foi o desenvolvimento de um coração só mal continuamente. Está em Gênesis capítulo 6, o versículo 5. Nesta nova era que se estabelecia na terra depois do dilúvio, Deus instituiu o governo humano como fator de restrição da maldade na terra. Está em Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Lemos: Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Com esse texto, Deus estabelece o governo humano, ele estabelece a justiça distributiva, dando cada um segundo a sua proporcionalidade e necessidade. Ora, voltamos aos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, na lista que está em Gênesis capítulo 10. Esses 3 filhos de Noé formaram 70 famílias, portanto, 70 nações, sendo 36 de Sem, 30 de Cã e 14 de Jafé. Para entendermos o nosso mundo de hoje, precisamos ter em mente o propósito divino expresso após o dilúvio. Deus ordenara a Noé e a sua descendência que povoasse a terra. Ouça com atenção o que está em Gênesis capítulo 9, o versículo 1. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Esta ordem, ela nunca foi revogada. E como se daria esse processo de ocupação da terra? Por meio das 70 nações. Cada agrupamento seria responsável por uma área geográfica. Contudo, logo se levantou um homem com um firme propósito de subverter o plano divino. Ele se chama Nírode, filho de Cuxi, neto de Cã. Ele fez sobressair a sua liderança. Ele começou a ser poderoso na terra. Está em Gênesis capítulo 10, o verso 8. Logo em seguida, lemos em Gênesis capítulo 10, o versículo 9. Falando de Nírode, ele foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nírode, poderoso caçador diante do Senhor. Por meio de Nírode se levantou o reino de Babel, e Nírode ficou como referência de todo aquele que se levanta contra Deus. Babel, que depois veio ser conhecido como Babilônia, passou também a ser uma referência daqueles impérios que se levantam contra Deus. O seu território, o território de Nírode, se estendeu também para a Assíria, edificando a cidade de Nínive. Está em Gênesis capítulo 10, versículo 10 e 11. Nínive é aquela cidade que Jonas foi levado por Deus até ela para que pregasse, e essa cidade se converteu diante do Senhor pelo ministério de Jonas. Nírode significa na língua original rebelde. O seu objetivo era mover os homens subvertendo a ordem divina. O resultado do seu motim foi a construção da Torre de Babel. Ouça o chamado a esta rebelião e faça um paralelo com aquilo que Nírode fez na sua época com o que está sendo feito hoje na formação dos blocos de nações.
Gênesis, capítulo 11, o versículo 14, está dito: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e torne célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados na terra. Este será o mesmo espírito maligno que encontramos em Apocalipse, capítulo 17, o versículo 12. Ali é dito que no final dos tempos haverá 10 blocos de nações. E lemos: mas receber autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Hoje, nós temos a União Europeia, nós temos o NAFTA, nós temos o Mercosul, apenas para citar 3 blocos de nações com o mesmo espírito de Nírode. Naqueles dias, o que fez Deus? Gênesis capítulo 11, versículo 9. Confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície da terra. Deus recolocou a história nos trilhos, assim como fizera no dilúvio. Entenda, no dilúvio não havia governo humano. Cada homem se estabelecia para si mesmo como lei. O resultado foi o dilúvio. Depois que Deus mandou o dilúvio, Deus instituiu o governo humano sobre a sociedade. E nós vemos aqui um homem, Nírode, se levantando contra a ordem divina de se espalhar na terra e querendo construir para si uma torre, para que todos ficassem unidos debaixo da sua própria liderança. Deus foi até ali e ele recolocou a história nos trilhos, porque ele confundiu as línguas das nações. Hoje, nós vemos as nações de novo se reagrupando em blocos de nações. E a Bíblia diz que no final dos tempos se formarão 10 blocos. Mas Deus, que havia confundido as línguas das nações e elas não podiam se comunicar entre si, hoje vemos mecanismos de tradução simultâneas de todas as línguas. Nós podemos, no Google, por exemplo, ler texto em qualquer língua traduzida para o português. Os homens estão restabelecendo novamente as condições dos dias de Noé, as condições dos dias da rebelião de Nírode. Mas Deus é fiel e Ele vai recolocar de novo a história nos trilhos. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.